Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, um bom qualquer momento em que você estiver vendo esse vídeo aí do canal Diálogos Online com o Cristiano Barbosa. Nós iremos fazer uma breve discussão aqui a respeito de alguns elementos do direito empresarial que pode envolver uma sociedade anônima, sociedade limitada ou algum outro tipo de entidade empresarial. Quando se fala em institutos do direito empresarial, um deles que vem ser objeto de discussão é a desconsideração da personalidade jurídica. De acordo com a doutrina, o André Santa Cruz, o Fábio Ulloa e alguns outros autores, eles dizem que a desconsideração são tratadas em três áreas do direito: no direito consumidor, no direito do código relacionado com o Código Civil e no direito relacionado com os crimes ambientais. Nas três situações, percebe-se que tem que haver um prejuízo, tem que haver um dano gerado a alguém. No Código de Defesa do Consumidor é relatado lá situações no artigo 28 que geram o direito do consumidor a pedir a desconsideração da personalidade jurídica, desde que tenha sido gerado algum prejuízo ao consumidor. Pelo Código de Defesa do Consumidor, as possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica são mais amplas, tanto é que a doutrina, outros autores, eles questionam muito esse fato, dizendo que o Código de Defesa do Consumidor é amplo demais. Por sua vez, o Código Civil, no artigo 50, artigo esse, anota isso aí, que foi alterado pela Lei 13.874 de 2019, a Lei da Liberdade Econômica. Essa desconsideração vai caber basicamente em duas situações. Uma delas quando ocorre o abuso do poder econômico e a outra quando ocorre, representando aí também os atos que infringem a lei, e a outra quando acontecer a confusão patrimonial entre os bens da propriedade e os bens do sócio. Tratando-se de relação de consumo, caso caia para vocês alguma questão ou venha alguma discussão em provas de concurso ou algum debate, vocês têm que separar bem quando vocês irão avaliar o artigo 28 e quando vocês vão avaliar a situação fática. Quando se fala relação de consumo, nós já imaginamos de imediato que estaremos utilizando o Código de Defesa do Consumidor. Dentro do artigo 28 está explícito, está claro lá que tem que haver um prejuízo ao consumidor. Então, digamos, por exemplo, que a gente tenha lá uma prática de um ato infringente de lei, que está no artigo 28, temos uma situação de ato ilícito, temos situação de má administração que gera a insolvência da empresa. De acordo com o artigo 28, essas três situações, elas podem sim ser objetos para pautar-se, para basear-se na desconsideração da personalidade jurídica, desde que gere prejuízo ao consumidor. Então, digamos que caia alguma questão para vocês que envolva essas três situações. Aí fala assim, considerando uma relação consumerista na relação jurídica, quando é que poderia haver a desconsideração da personalidade jurídica? Vai haver a desconsideração quando a gente indicar, por exemplo, um ato infringente de lei que tenha gerado prejuízo ao consumidor. Se a gente somente dizer um ato ilícito, uma má administração, e não colocar a menção de que gerou prejuízo ao consumidor, nós não poderíamos considerar essas duas últimas situações como sendo causas de desconsideração da personalidade jurídica, porque podem haver atos ilícitos praticados pela empresa que não gerem prejuízo ao consumidor. Pode haver uma má administração na empresa que não gere prejuízo ao consumidor. Então, seriam situações em que não haveria possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da entidade. Contudo, se houver, por exemplo, um ato infringente que gere prejuízo ao consumidor, um ato infringente de lei que gerou um prejuízo ao consumidor, aí sim nós teríamos aí uma situação pautada na relação de consumo, utilizando como base o Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, poderíamos peticionar solicitando a desconsideração da personalidade jurídica. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você e desejamos aí sucesso nas atividades que vocês forem fazer, tá? Qualquer coisa, estamos aqui, é só mandar mensagem e a gente responde para vocês novamente. Um abraço, até o próximo vídeo.